Paz do Senhor, estamos estudando as parábolas. É importante lembrar que parábola é uma pequena história para nos trazer uma lição. Antes de entrar na parábola, existe um contexto, o porquê que aquela história será contada. No caso de Lucas 10, a partir do 25, nós temos a parábola do bom samaritano. Vamos analisar o contexto. Eis que um homem, intérprete da lei, levantou-se com o objetivo de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como você interpreta? Vamos compreender este diálogo. Essa pessoa está perguntando para Jesus o que ele deve fazer para ter a salvação ou vida eterna. Como ele era conhecedor da lei, Jesus perguntou para ele o seguinte: como você interpreta a lei de Moisés? E aí ele responde para Jesus no versículo 27. Está escrito o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tuas forças e teu entendimento. Aqui tem 4 pontos importantíssimos, olha só, sobre amar a Deus. Coração na Bíblia é a sede da alma, do coração, o centro da vida, de toda a tua alma, dos sentimentos, das emoções, de todas as suas forças. Precisa se esforçar muito para participar do reino de Deus e alcançar a vida eterna. E por fim, de todo o teu entendimento. A vida com Deus, ela é racional. Muito diferente do que algumas pessoas pensam, que quem serve a Deus não sabe o que está fazendo, que vive no mundo da lua. Muito pelo contrário. É uma vida de pé no chão, de convicção. Bem, a resposta dele foi certa. Na sequência, ele conclui dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Certo. Amar a Deus, dentro desses 4 pontos que foi exposto aqui, e amar o próximo. Quem é o próximo? As pessoas que convivem conosco, família, amigos ou quem passa pela nossa vida. Então Jesus disse: bem, você respondeu certo. Faça isso e você viverá. Olha o versículo 29. Porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é meu próximo? E aqui Jesus vai entrar com uma parábola. Por que Jesus vai contar exatamente a parábola do bom samaritano? Primeiro, porque Jesus conheceu a intenção do coração dessa pessoa, e quando ele quis, nas suas palavras, quis justificar-se a respeito das pessoas que ele deveria amar ou não. Ou seja, eu seleciono os grupos. Tal pessoa eu gosto, tal pessoa não gosto. Tal pessoa eu aceito, tal pessoa eu não aceito. Tal pessoa eu ajudo, tal pessoa eu não ajudo. Por que Jesus irá contar a parábola do bom samaritano? Porque quando os habitantes da Samaria foram tirados do local pelo rei da Assíria, foram levados para outro local, esta era uma filosofia do governo dos assírios. Eles faziam uma espécie de deportação dos moradores de um local. Tirava de uma região, levava para outra, daquela região trazia para esta. Era uma maneira deles governar. Então, quando os assírios entraram em Israel, dominaram, eles levaram os samaritanos. E o povo que ficou ali se tornou um povo miscigenado. A partir das pessoas que vieram para habitar na Samaria, eles foram casando e foram tendo vida normal. Então foram considerados impuros. E a gente percebe isso no próprio Neemias, no próprio Esdras, quando retornaram e quando exigiram genealogia e algumas questões que você encontra pesquisando a história de Israel. Conhecendo este contexto, Jesus começa a contar uma história ensinando o seguinte:
antes do sangue, antes da genealogia, tem que existir o amor. Aí ele inicia dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de roubadores ou salteadores, os quais lhe roubaram, lhe feriram, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote pelo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Vamos analisar o levita e o sacerdote. Dentro das leis, regia que o sacerdote não poderia tocar em coisa morta. Era a lei de Moisés. Então, baseado na lei, eles seguiram estritamente o ensinamento, mas deixaram de lado a sua humanidade. O que Jesus está ensinando aqui e questionando é isso. Antes dos rituais, antes da farda, antes do status, vem o amor. Neste caso, não é que ele ia tocar no morto, ele tinha que conferir se essa pessoa estava viva. O texto diz que ele estava semi-morto. Tinha resquícios de vida, então não podia ser deixado ali para terminar de morrer. Perceba que este ensinamento é muito profundo, porque às vezes a gente se apega em algumas regras religiosas e a gente acaba esquecendo de executar as tarefas necessárias baseadas no amor ao próximo. Vamos trazer para os nossos dias. Às vezes a gente olha e todo mundo faz isso, ou a maioria. Ah, é um bêbado, ah, é um drogado. Por isso que a igreja, ela faz esse trabalho. Ela abre as portas para as pessoas, muito ao contrário do que muitas pessoas falam, criticam, tentam ridicularizar o evangelho. Muito pelo contrário, a igreja abre as portas para pessoas que já foram descartadas pela sociedade. É por isso que na igreja você vai encontrar pessoas testemunhando, dizendo: eu era ladrão, eu era drogado, mas eu aceitei Jesus, eu fui liberto. E foi mesmo. Porque quem conhecer Jesus e quem tiver alguém na sua vida para o ajudar na sua miséria, essa pessoa conhecerá sim o caminho da transformação. Versículo 33. Agora Jesus toca na ferida, quando ele diz assim: certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou de perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou, olhou os ferimentos, aplicou óleo e vinho. Essa era uma prática dos tempos de Jesus. O vinho servia para limpar as feridas, para fazer uma espécie de asepsia. O óleo servia para curar, para aliviar a própria dor, tanto os mosquitos que tentavam se aproximar de um ferimento. Colocou-o sobre o seu animal, levou-o até a uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, um denário era o pagamento de um dia de serviço, entregou ao hospedeiro e disse: cuida desse homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu vou te pagar ou te indenizar na volta. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos sacerdotes? Perdão, dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia com ele. Então ele disse: vai e procede de igual modo. Aqui tem uma lição muito grande sobre fazer o bem sem olhar a quem. Os judeus, na época de Jesus, eles foram muito confrontados pelo ensinamento de Jesus, porque se achavam merecedores da bênção, da promessa, e tratavam os outros com inferioridade, inclusive essas pessoas que faziam parte do seu povo. E Jesus vem lembrar que não é o fato de ser descendente de Abraão, ou ter linhagem, ou ter genealogia, que os fará um povo separado.
mas é exatamente entender quem é Deus, respeitar a Deus nas suas leis e olhar para o semelhante, amar o semelhante como a nós mesmos. Aquilo que me fere, fere o semelhante. Se eu não quero que fale de mim, eu também não devo falar do outro. Se eu não quero que alguém venha me roubar, que alguém venha me prejudicar, eu preciso de ter o mesmo comportamento com o outro. O problema está em como nós enxergamos o outro. O problema está no julgamento de quem merece ser salvo, quem não merece, quem merece ser ajudado, quem não merece, e reticências. Como este homem tinha um preconceito a respeito dos samaritanos, Jesus trouxe esta parábola ensinando: o samaritano é igual a você. Ou no comportamento, ele pode ser até melhor do que você. Por quê? A pessoa que reconhece os seus pecados, esta está no caminho da santificação. Aquele que se posiciona como salvo, santo e bom, porque segue algumas regras e ignora as necessidades das pessoas, esse ainda não entendeu o significado do que é amar a Deus e amar o próximo. Lembra de Gênesis? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você já viu Deus? Não. Mas você vê os seres humanos, que são criaturas, que são feituras de Deus. Então eu e você não podemos maltratar, não podemos prejudicar, nem lesionar de alguma maneira. E para nós concluir, não é só fazer o mal, é omitir o bem. A omissão do bem, ela também é pecado. Reflita nisso. Esta parábola é rica, você pode buscar contexto histórico, ela é rica e ela nos traz um ensinamento básico sobre amar a quem nós gostamos e a quem nós não gostamos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.